Então é bom explicar isso, porque tem pessoas que têm problemas de cognição e ficam confundindo as coisas que eu falo, entendeu? Mas que na minha cara não fala. E quando encontra comigo, bate nas minhas costas, aí, senhor Mani, tudo bem, velho? Tira uma foto aqui, papati, patatá, entendeu? Então deixar bem claro isso, eu não tenho nada contra a instituição, não tenho nada contra a torcida do Flamengo, mas eu tenho tudo contra essa pessoa insuportável, intragável, metida, soberba. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. E agora vamos acompanhar o que o Sormani falou. A gente trouxe, né, pra vocês aqui no canal o Sormani revoltado ali com essa polêmica envolvendo Flamengo e Libra. Ele não concorda com a postura do Flamengo e hoje ele pôde voltar um pouco atrás, falou que ele não concorda na verdade com o BAP, elogiou o Flamengo, depois criticou o Flamengo. Então eu quero muito saber o que vocês pensam. Comentem abaixo primeiro se vocês concordam ou não concordam com o que o Sormani falou nos últimos dias que a gente repercutiu aqui. E depois vocês podem comentar se concordam ou se discordam do que ele vai falar agora. Sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo. É claro, o link lá do programa Debate Placar estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. A Leila falou muita coisa que gerou polêmica. Falando disso, Mick Falando Jagger. que tem muito flamenguista que é terraflanista, né? Que pensa que o Flamengo é o centro do universo. Essa comparação é interessante. E além disso, uma notícia também que o GE soltou ontem, tá? Segundo o GE, o Palmeiras vai acionar o Flamengo na justiça. Tá separado aí. Inclusive, também nessa entrevista... Aí, ó. Vai acionar o Flamengo na justiça por bloqueio e repasse da Libra. Inclusive, ela, nessa entrevista à GETV, voltou a afirmar que o Flamengo, que a gestão do Landim assinou o acordo... Eu já tenho. Sim. Eu tenho, Mas já falei falando, aqui. né, Eu conversei ela com também dois assinou. advogados de clubes. Eles falaram pra mim, falaram, senhor, mano, você já viu em alguma situação o cara assinar um contrato que não assinou todo o contrato? Então, Então eu vendo, só me explicar, eu fiz essa comparação. Eu vou alugar um imóvel, Aí eu vou assinar lá o contrato. Ó, a questão do IPTU, a gente vê mais pra frente se você vai pagar, ou se eu vou pagar, ou se você vai pagar metade, ou se eu pago metade, mas está assinado o contrato, não existe isso. Quando você assina um contrato, você assina um contrato de cabo a rabo. O cara que um dos advogados que mandou pra mim escreveu isso e no final ele botou kkkk. O Flamengo assinou. E outra coisa, que o cara falou pra mim, existe dentro da Libra um conselho arbitral, que foi criado a pedido do Flamengo. Isso me disse, tô vendendo o peixe conforme eu comprei. E pra que foi criada essa? É uma câmara de, não é conselho arbitral, é câmara de disputa, tá? Isso foi criado a pedido do Flamengo para quê? Para resolver essas pendências. E o Flamengo, ao invés de recorrer a essa câmara de disputa, ele vai na justiça comum. Só mais um Você entendeu? detalhe importante, Sormani. A Leila Pereira falou que não há diálogo com o BAP, que não tem diálogo, então... Dizem que ele é insuportável. Por isso o Todo mundo fala Palmeiras isso. vai acionar o Flamengo na justiça. E ela afirmou, né? Tô falando do que ela falou em entrevista ao GE. Ela afirmou que o Flamengo assinou, sim, um contrato que, inclusive, já recebeu a primeira parcela no começo do ano, referente aos direitos econômicos de televisão. Então, são trechos importantes. Isa, né? tá aí a fala que você estava se referindo aí, ó. Quer ler Leila aí? Pereira compara a diretoria do Flamengo a terraplanistas. Tem que baixar um pouquinho a bola. O presidente do Palmeiras diz que agora há os ela falou terraflamistas, né? Diante da briga jurídica pelo bloqueio de repasse dos direitos de transmissão da Libra. Enfim, repercutiu alguns dos trechos. Inclusive na entrevista ela fala, não é uma guerra contra o Flamengo, mas a gente precisa fazer o que é certo. Então, é isso que é preciso ficar claro, entendeu? E até algumas pessoas me criticaram, ou ficaram chateadas comigo. Eu não tenho nada contra a instituição Clube de Regatas do Flamengo. Não tenho nada contra a torcida do Flamengo. Ao contrário, a instituição e a torcida do Flamengo merecem toda a minha admiração e respeito. Se tem um cara que briga aqui pela torcida do Flamengo, sou eu. E condeno veementemente esses bobalhões que dizem que a torcida do Flamengo é terceirizada. Isso é mentira. Isso é dor de cotovelo de torcedor de outros times em relação ao Flamengo. A torcida do Flamengo é do Flamengo mesmo. Até citei um exemplo lá no Mundial, tinha lá... Deram um show. Deram um show. Mais ou menos. 70 mil pessoas. Não, vamos devagar. O que eu quero falar é o seguinte. Os caras que iam lá... Onde você mora?
Espírito Santo. Você torce para o Flamengo. O cara sai do Espírito Santo, ele não torce pro Vila Velha. Ele torce pro Flamengo. Ele foi até lá. O cara saiu lá da Paraíba. O cara é Flamengo. Então eu sempre briguei por isso. Não entro nessa conversa fiada de que a torcida do Flamengo é terceirizada. Da minha boca você nunca vai ouvir isso. Porque isso é mentira. Isso é despeito. É dor de cotovelo. Flamengo é hoje, pela sua administração, que não tem nada a ver com o BAP. Nada a ver com esse senhor. Nada. Começa com o Bandeiro de Melo, passa pelo Landim e agora desemboca no BAP. O Flamengo é hoje uma das maiores instituições do futebol brasileiro. Alguém tinha bronca do Flamengo na época do Bandeira? Na época do Landim? Um pouco. Hoje, ninguém não pode nem olhar para o Flamengo. O problema não é o Flamengo. O problema não é a torcida do Flamengo. O problema chama-se BAP. Esse é o problema. Um cara insuportável, segundo todo mundo fala. É um cara que você não consegue... Olha, ele esteve na Fox uma vez lá no Rio. Eu vi. O cara é metido, velho. O cara é insuportável. Metido. Tratou mal as pessoas. E não foi só eu que estou falando, não, hein? Eu tenho várias pessoas que estavam lá e que presenciaram isso e que podem me testemunhar a meu favor, se por um acaso for necessário. Entendeu? Ele é esse cara que está levando o Flamengo, que é uma instituição centenária, gloriosa, vitoriosa, a ser odiado pelos rivais e pelas torcidas por causa dessa pessoa. Esse outro advogado com quem eu conversei, ele falou para mim, Sormani, tem mais 4 bilhões, porque o contrato todo acho que é de 5 bilhões. Tem mais 4 bilhões que ainda vão ser repartidos. Para que ele está fazendo isso? Para asfixiar os times? Para deixar os times numa situação e que eles vão concordar com o Flamengo. Mas aí é que tá. Nunca vai ter uma unanimidade disso, como diz lá o estatuto. Nunca vai ter, porque o Palmeiras é o primeiro assim, não quero. Acabou, não vai ter. Ou você vai decidir as coisas por maioria, ou não vai ter, vai ficar esse impasse o resto da vida. Não tem jeito, o Flamengo não se tocou disso ainda. O que o Flamengo quer, gente? Flamengo, quando a gente fala Flamengo, a gente está dizendo, evidentemente, eu estou me referindo da ao gestão atual. BAP, a essa gestão atual do Flamengo, que é antipática e torna o Flamengo um time antipático. Porque os caras são antipáticos. O Flamengo vai na justiça e bloqueia todo mundo. O que acontece? Pô, o Flamengo é um puta sacana. Puta time sacana, meu. Antipático. Mas não é o Flamengo que tá fazendo isso. É o BAP. É ele que tá fazendo isso. Entendeu? Então, deixar isso bem claro, porque tem algumas pessoas que não... algumas pessoas têm problemas cognitivos, ou seja, falta de compreensão e que não consegue separar, que nem diz o meu amigo meu, o Lé do Cré, e não consegue entender que A é A e B é B. Então é bom explicar isso, porque tem pessoas que têm problemas de cognição e ficam confundindo as coisas que eu falo, entendeu? Mas que na minha cara não fala. Que quando encontra comigo, bate nas minhas costas, aí, Sormani, tudo bem, velho? Tira uma foto aqui, papatinho, patatá, entendeu? Então, deixar bem claro isso. Eu não tenho nada contra a instituição. Não tenho nada contra a torcida do Flamengo. Mas eu tenho tudo contra essa pessoa insuportável, intragável, metida, soberba, de nome... Eu não sei nem qual é o nome dele. Luiz Eduardo Batista. Luiz Eduardo Batista, entendeu? Luiz Eduardo Batista. Não sabia nem o nome dele. Eu sei que é BAP, entendeu? E todo mundo fala, e eu testemunhei. É um cara metido, arrogante e soberbo. É isso que eu queria falar. O meu querido Sormani deu a opinião dele sobre esse assunto. Leonardo Zegrova mandou superchat pra gente. Flamengo tem 40 milhões de torcedores e não tem 100 mil sócios. Palmeiras, que tem 20 milhões, tem mais de 100 mil sócios. Se o Flamengo tem 40 milhões de torcedores, eu sou um Corsa 2002. Isso é bobagem, tá vendo? Ô, Leonardo, Leonardo, desculpa, meu companheiro, com todo respeito, vai dormir, cara. Vai dormir. Tem pesquisas, institutos de pesquisas, fazem, não é um só. Se fosse um só, você podia falar assim, escuta, o Flamengo manipula os caras. Mas a gente sabe como é que é a vida. Não é só o Flamengo, todos fazem isso, tá? Então, vários institutos de pesquisas que mostram isso. Você tá dando uma de terraplanista. O que eu acho que tá errado aí é que eu não sei se o Palmeiras tem 20 milhões de torcedores. Ele mandou isso porque peraí, gente. Ele mandou isso porque essa é uma discussão. Nem o Flamengo que surgiu, tem 40 milhões. Deixa eu só Também falar, não tem. Que foi essa é uma discussão que surgiu no Twitter, porque o Palmeiras tem mais número de sócios torcedores do que o Flamengo, e aí as pessoas começaram a discutir. Mas uma coisa não... É o seguinte, gente, o Instituto de Pesquisa, o Brasil tem 210 milhões de habitantes, certo? Qual é o percentual da torcida do Flamengo? 25%? Qual é? O que deu aí?
Eu sei que você é bom de pesquisa aí. Vê o Datafolha. Datafolha eu trabalhei lá, eu conheço, os caras são sérios. Trabalhei na Folha de São Paulo 10 anos. Não, vai descobrir. Você tem que pegar isso aí e multiplicar por 210. O Flamengo não tem 40 milhões de torcedores. Não tem. Na última pesquisa, o Flamengo tem 21% da torcida. 19% na Datafolha. Tá, 20, vai, 20. 20. Então, 20 vezes 2, dá 40. Não me coloca em matemática. Não, porque tá aí certo, então fudeu. tá certo. 200 milhões. É isso mesmo. Então tá certo. É que o Palmeiras errado. tem 14 milhões de torcedores. Então tá Teria certo. O nessa errado aqui tô eu. 7%. Entendeu? Não, Então tá, o Palmeiras então, não tem 20 milhões. E só pra isso, Não, eu acho que a Palmeiras lógica não. dele não faz nem Números. sentido, gente. Porque o Palmeiras tem 100 mil sócios porque o Allianz, ele Mas uma coisa não é tem... muito uma vai ligado ver à com a outra, sociedade não tem. pra Os ir pro caras jogo, fazem né? O cara precisa ser sócio pra ir campanha. no jogo e tal. Esse superchat bagunçou mas muito precisa mais aqui. do que o Flamengo, Olha né? lá, o próximo, Anderson. Isso é Sormani, mérito do ontem no Palmeiras. jogo do Fla, mérito do Palmeiras, aconteceu não precisa ser algo sócio que pra ir você no jogo. costuma falar. Mais fácil. O Jorginho Mais fácil, mas não bradou com a torcida, tipo, vamos torcer. Torcida muda que não sabe torcer. Torcida de teatro, né? Aquela história. Não, lá. eu acho que... sabe o que acontece? A gente vê muito o corintiano torcer. Isso é algo que chama atenção. Por exemplo, teve um jogo do Fluminense, teve um jogo importante do Fluminense aí. Libertadores, que eles foram eliminados. O que foi? Contra o Lanús, que aí você Lanús, tava lá. Sul-Americano. Uma vergonha, você tava lá. Uma vergonha. A torcida do Fluminense muda. Mas não é só o do Fluminense. A do Santos acontece a mesma coisa. A do São Paulo, idem. A do Flamengo também. A diferente é o Corinthians. As demais torcidas são todas iguais. Todas têm o mesmo comportamento. Só gritam quando o time tá ganhando ou quando tá chovendo. Começa a chover, os caras ficam tomando chuva, eles começam a pular. Aí eles gritam. Presta atenção. Quando começa a Pior que é chover, verdade. quando começa a chover, a torcida começa a gritar. Entendeu? Começa a gritar por causa da chuva. Hoje em dia, Ou quando nesses tá ganhando. estádios A torcida do Corinthians não. A torcida do Corinthians está do lado do time o tempo inteiro. O tempo inteiro. A É chuva lindo. a chuva Eu nunca é tinha muito pensado verdade. nisso. A chuva E é é muito Não, verdade. presta verdade. atenção. Começa a chover, os caras começam a gritar. Anonymous, você percebe que Palmeiras e Flamengo estão muito mais à frente dos outros quando vê o São Paulo destroçado ganhar do Fortaleza no Castelão e o Corinthians destroçado ganhar do Inter no... Nem ganhou, né? Empatou. Não ganhou. Isso fala muito sobre o nível dos outros Não times. entendi o que ele É. quer dizer. Não faz muito Quesada, sentido, quer finalizar esse assunto antes do Clássico? Não tenho nada pra falar. Só pra, enfim, é isso. O Palmeiras, a Leila Pereira, né? Já deu uma disse bela... que vai, ela falou muito sobre o BAP, né? Disse que não é uma guerra contra o Flamengo, mas falou que com o BAP não há diálogo. Enfim. Então é isso. E aí essa entrevista, depois a gente repercute. Vamos essa pro- entrevista. Eu tenho um segundo pra falar. Então vai lá, Quesada. Cada um defendendo o seu. A Leila só aparece quando é interessante pra ela. Dito isso, Não, Tem- e outra coisa, deixa eu soltar. As pessoas ficam misturando as coisas. Ah, porque a Crefisa fez isso, que a Crefisa. Isso é outra história e é condenável o que aconteceu, pelo que eu leio, né? O que está acontecendo com a Crefisa. Ponto. Não se está discutindo isso. Discute-se agora outra coisa. não, é porque agora Entendeu? virou moda. É. Quando você fala um negócio, o cara fala, ah, mas e o outro? Ah, mas e a coisa? Mas aí você nunca debate nada. Exatamente. Eu não falei nada disso. Não, Sai, não. sai. Você tá falando que na internet. Eu só de disse internet, tão falando eu de só internet. disse que a Leila Nada a ver. ela só se apresenta Não, eu não tava quando é falando interessante pra pra você. ela. O Tá falando Casares de só internet. fala quando É. é interessante pra ele. O tal do BAP aí, presidente do Flamengo, só fala aqui é claro tudo que- aqui é tudo Você tem razão. seletivo. As pessoas só falam Sim. quando interessam. Não, E mas o aí- que eu quis Não, dizer, Quesada, é que hoje em dia o debate está muito prejudicado. É. Porque assim, vou trazer para o meu mundo aqui. Você vai lá e fala, o Corinthians não pagou ninguém aí, a gestão do Augusto contratou 5 pessoas agora, o Augusto ainda em exercício, não contratou nada. Mas e o Andrés? mas e não sei o quê, mas o cara em exercício é o Augusto. Só uma pergunta. Você está debatendo aquilo naquele momento. Porque Aí, a Leila vai falar É do mesmo, só uma Flamengo se ela não pergunta. paga. uma Se ela coisa explora pra os velhinhos da comentar Crefisa. aqui. Isso é Só outra uma- história. isso é outra, não É dá pra outra colocar história. tudo na mesma... Só uma pergunta, Uma pergunta rápida. Você acha que a Globo tá feliz com essa briga? Não. Porque a Globo vai ter que dar mais dinheiro se o Flamengo vencer essa disputa. Eu acho que não, Quesada. Deixa eu comentar uma A re- coisa o re- aqui. Não, é porque a o din- divisão é que vai mudar. O dinheiro é o mesmo. O dinheiro é o mesmo. O que A acontece? fatia do Flamengo vai ficar maior. vai ficar maior. Não, mas Exatamente. vai ter que aumentar, porque é o seguinte, se o Flamengo... não, aí vai ser uma... Aí ninguém vai receber nada. Pois é, por isso Se o que esse é o Flamengo impasse. receber 2% a mais, os outros também, de alguma maneira, vão falar, não, pera um pouquinho.
Então a gente também aumenta o nosso aqui, E aí, entendeu? sabe o que vai acontecer? Vão entrar na justiça. Aí o Flamengo vai entrar na justiça, porque ele vai ser. Se todo mundo tá recebendo os Aí mesmos vai dois e ele ser- também, ele quer receber 4. Aí vai ser um fuzuê danado. Então, Posso comentar? Eu só que a Sara terminar. só para concluir, o que eu nem sei o que eu ia falar. Que eu ia falar da entrevista dela pro... Não, você falou que a Globo ia ter que colocar mais dinheiro. E ela vai lá e dá entrevista para a Globo. Porque agora a Globo tem que começar a ouvir todo mundo do futebol para ser contra essa reclamação do Flamengo. Você tá entendendo onde eu tô querendo chegar? Sim. Tá entendendo onde eu tô querendo chegar? Sim, agora É? ficou... E foi rápido, né? Que ela mal dá entrevista para um monte de gente aí. Ela já foi lá porque tem o interesse da maior empresa de comunicação do Brasil de não querer soltar mais dinheiro. Porque a Globo tomou um tombão aí, né? Quando o seu André Sanches acabou com o Clube dos 13, você lembra? O valor era X e foi para X. Bom demais. Entendeu? É isso aí. Fala, Isa. Rapidinho que a gente precisa pular esse assunto, senão... O Nunes Silva Alvinegro mandou assim: Isa, comente sobre o empréstimo ao Vasco. Ele está se referindo ao empréstimo da Crefisa sobre o Vasco. Meu amigo, isso é uma teoria da conspiração de internet que criaram? É porque no dia que tinha Palmeiras e Vasco, a Crefisa foi lá e fez um empréstimo para o Vasco e começou a criar uma teoria da conspiração de que o Vasco perdeu para o Palmeiras por causa do empréstimo da Crefisa. Isso aí, amigo, é teoria da conspiração de torcedor. Acho muito feio, inclusive, alguns jornalistas entrarem nessa teoria e sem provas. Então eu não vou entrar nessa teoria, tá bom, meu Não, amigo? se for assim, o Vasco tá... Me poupe, né? Perde pra Pelo todo amor mundo, de pô. Deus. Então... Tá pegando empréstimo de todo mundo. Ué, ela poderia falar, olha, fez um empréstimo, porém são coisas distintas, né? O que tá no futebol não tem a ver com o que foi o jogo. Não é porque a Crefisa patrocina o Palmeiras que não necessariamente não poderia emprestar um dinheiro pro Vasco, mas ficou revoltada aí até um pouco de maneira desnecessária, né? O Sormani também pôde opinar, deixei toda a confusão aí, toda a explicação do Sormani, né? Falou que tá revoltado com o Mbappé, depois falou da torcida do Flamengo, enfim. Quero muito saber o que vocês pensam. Daqui a pouco voltaremos com mais informações, repercutindo também, claro, o jogo entre Flamengo e Cruzeiro, que foi um grande jogo, porém 0-0, e a imprensa repercutindo, falando bastante sobre esse jogo. Daqui a pouco voltaremos. Obrigado a todos, deixa o like e inscreva-se. Valeu!